O flash das câmaras explodiu na minha cara quando saí do hospital em Lisboa, com Sofia ao meu lado segurando minha mão como se fosse a única coisa que nos mantinha de pé. Em menos de 48 horas, o nosso segredo mais profundo, aquele aperto de mãos na tenda durante a noite tempestuosa de acampamento na Serra da Estrela, tinha sido vazado para a imprensa e transformado em escândalo nacional, com manchetes gritando a apresentadora da RTP e a sua melhor amiga, o romance proibido que abala a televisão pública. O que começou como uma simples viagem de fim de semana para fugir do stress do meu trabalho de investigação virou o ponto sem retorno que agora ameaçava a minha carreira, a minha família no Porto e o futuro que eu construíra com tanto sacrifício. Eu, Ana Carvalho, 32 anos, apresentadora do programa Investigação Aberta na RTP, sempre fui conhecida pela voz firme e pela capacidade de não me deixar abalar. Mas naquele momento, com o braço engessado por causa do acidente de carro que quase nos matou na A1 e com o telemóvel a vibrar sem parar com chamadas de produtores, advogados e a minha mãe a chorar do outro lado da linha, senti que o chão se abria debaixo dos meus pés. Sofia Mendes, a minha melhor amiga desde a faculdade, fotógrafa freelance que me acompanhava em tantas reportagens, apertava os meus dedos com força, os olhos castanhos cheios de medo e determinação ao mesmo tempo. Vamos enfrentar isto juntas, sussurrou ela, mas a voz tremia. Tudo tinha começado 4 dias antes, numa sexta-feira de outono. O outono na Serra da Estrela é mágico, as folhas vermelhas e douradas cobriam os trilhos, o ar cheirava a pinheiro molhado e o silêncio era tão profundo que se ouvia o próprio coração bater. Tínhamos planeado a viagem há meses para celebrar os meus 32 anos e esquecer um pouco o caso explosivo que eu estava a investigar, uma grande empresa de energia acusada de corrupção e poluição no Tejo. Sofia insistiu, precisas de desligar, Ana. Só nós as duas, tenda, fogueira e vinho do Douro. Eu ri e aceitei. Chegámos ao Parque Natural ao fim da tarde. Montámos a tenda perto de um pequeno lago, rindo como adolescentes enquanto lutávamos com as estacas. O jantar foi simples, pão, queijo da serra, chouriço grelhado na fogueira. Conversámos sobre tudo e nada, os meus chefes na RTP que me pressionavam por resultados rápidos, a mãe dela que ainda perguntava quando é que ela ia arranjar um bom rapaz, as nossas viagens passadas a Aveiro e à Madeira. O céu escureceu rápido, as estrelas apareceram como diamantes. Depois veio a tempestade. Dentro da tenda, o vento uvava e a chuva batia no tecido como 1000 tambores. Estávamos deitadas lado a lado nos sacos-cama, lanternas apagadas. Tenho medo de perder tudo, confessei de repente, referindo-me ao caso que poderia custar-me o emprego se eu não entregasse provas sólidas. Sofia virou-se para mim. No escuro, senti a sua mão procurar a minha. Os dedos entrelaçaram-se devagar, quentes, seguros. Não foi um gesto casual. Ficámos assim, em silêncio, durante minutos que pareceram horas. O toque era diferente, carregado de algo que eu sempre soubera mas nunca admitira. Ana, eu também sinto, murmurou ela. A voz era quase um sopro. Apertei mais forte. Naquele momento, a amizade de 15 anos atravessou uma linha invisível e nunca mais poderia voltar atrás. Abraçámo-nos, corpos trêmulos de emoção e frio, sem palavras a mais. Dormimos assim, mãos dadas, corações acelerados. No dia seguinte, o sol nasceu tímido. Voltámos para Lisboa quase em silêncio, mas com sorrisos tímidos. Em casa, trocámos mensagens o dia todo. Na segunda-feira, reiniciei o trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha mudado. A segunda-feira na RTP foi um turbilhão normal, reunião de equipa, edição de reportagem, chamadas com fontes. Ninguém sabia. Sofia enviava-me fotos engraçadas do seu estúdio em Alfama e eu respondia com emojis de coração que nunca tinha usado antes. À noite, encontrámo-nos no meu apartamento em Campo de Ourique. Cozinhámos bacalhau à Brás, rimos, e quando os pratos ficaram vazios, sentámo-nos no sofá e voltámos a segurar as mãos. O beijo veio natural, suave, cheio de medo e alívio. Isto é real? Perguntei. É real, respondeu ela. Decidimos manter segredo. Portugal é progressista, mas o mundo do jornalismo e as famílias tradicionais ainda podiam ser cruéis. Durante 2 semanas vivemos num paraíso secreto.
Passeios de mão dada pelos miradores à noite, jantares em restaurantes pequenos em moraria onde ninguém nos conhecia, noites a ver filmes antigos no sofá. Sofia fotografava-me quando eu não estava a ver e eu guardava as imagens no telemóvel com senha. O caso da empresa de energia avançava, eu tinha provas de subornos e o meu chefe prometia-me o prémio de investigação do ano se conseguisse levar a história ao ar. Mas o paraíso começou a rachar na terceira semana. Um colega da redação, o Miguel, viu-me sair do carro de Sofia perto da estação de comboios de Santa Apolónia. Estás com o ar de quem está apaixonada, brincou ele. Ri, mas senti um frio na barriga. Na sexta-feira seguinte, Sofia foi contratada para fotografar o evento de lançamento da mesma empresa que eu investigava, coincidência cruel. Encontrámo-nos lá por acaso, e um fotógrafo de tabloide captou o momento em que os nossos olhares se cruzaram por demasiado tempo. A foto não saiu logo, mas o rumor começou a circular nos bastidores. Em casa, recebi a primeira chamada da minha mãe, de Porto. Ana, a tia Isabel disse que te viu com uma amiga muito próxima. É verdade o que andam a dizer? Neguei, como combinado. Sofia, no seu apartamento em Graça, enfrentava o próprio pai por telefone. Filha, arranja um homem decente, isto não é vida. A pressão crescia devagar, como uma corda que se aperta. Ainda assim, à noite, quando nos encontrávamos, o mundo desaparecia. Segurávamos-nos as mãos e acreditávamos que o amor seria suficiente. O escândalo rebentou numa terça-feira de manhã. Acordei com o telemóvel a explodir. O jornal Correio da Manhã tinha na capa romance secreto entre Ana Carvalho, fotógrafa Sofia Mendes, foto exclusiva do acampamento. A imagem era borrada mas clara, nós as duas junto à fogueira, mãos dadas, cabeças encostadas, olhares que não deixavam dúvidas. Alguém tinha hackeado o telemóvel de Sofia ou comprado a foto a um campista. Em 2 horas, o Twitter e o Instagram estavam em fogo. Hashtags como Ana Sofia e escândalo RTP dominavam. Cheguei à RTP e o diretor chamou-me imediatamente. Ana, isto é um desastre. Os anunciantes estão a fugir. Ou negas publicamente ou suspendemos-te. Saí da sala a tremer. Sofia esperava-me no café da Baixa. Chorámos as duas, abraçadas num canto escondido. Não vou negar-te, disse ela. Nem eu a ti, respondi. Mas sabíamos que o preço seria alto. A família dela reagiu primeiro. O pai dela, engenheiro reformado, chegou de comboio e exigiu que ela acabe com esta loucura. A minha mãe ligou chorando, o teu pai está internado com o coração. Diz que é mentira, Ana, por favor. O pior veio à tarde, um acidente na A1 quando íamos para o Porto tentar acalmar as famílias. Discussão no carro, lágrimas, distração. O carro derrapou, bateu na berma. Eu parti o braço, Sofia teve cortes. No hospital de Santarém, os jornalistas já esperavam. A foto do nosso abraço na sala de emergências correu o país. A RTP suspendeu-me. O meu programa foi cancelado temporariamente. Clientes de Sofia cancelaram contratos. As redes sociais dividiram-se, uns apoiavam o amor é amor, outros cuspiam ódio. Começaram a aparecer carros com jornalistas à porta de casa. O cerco apertava. Os dias seguintes foram um inferno de silêncio e gritos. Em casa da minha tia em Lisboa, onde me escondi, o telemóvel não parava. Advogados da RTP exigiam uma declaração pública negando o relacionamento. É só para proteger a imagem da estação, diziam. Sofia, no seu estúdio, enfrentava o mesmo. O pai ameaçava cortar o apoio financeiro se ela não voltasse à razão. Encontrámo-nos uma noite no Parque Eduardo VII, escondidas atrás de árvores. Se negarmos, ganhamos tempo, sugeri, com o coração partido. Sofia olhou-me com dor, e depois? Vivemos a vida inteira a mentir? Eu não quero isso para nós. Brigamos pela primeira vez. Ela foi embora chorando. Passei a noite em claro, a pensar no preço do silêncio e no preço da coragem.
O processo judicial começou quando o outro condutor do acidente processou-nos por danos. O advogado dele usou a nossa relação como argumento de distração emocional. A imprensa chamou-nos as amantes do escândalo. Colegas que eu considerava amigos viraram a cara. Uma jornalista rival publicou um artigo a questionar a minha ética profissional por misturar vida pessoal e trabalho. A pressão familiar atingiu o pico quando meu pai veio de Porto. Sentado na sala da minha tia, disse-me: "Eu eduquei-te para seres respeitada. Isto destrói tudo o que construímos." Saí da sala a chorar. Sofia, ao telefone, disse: "A minha mãe não quer falar comigo." Decidimos não nos ver durante 3 dias para pensar. Cada hora parecia um ano. O amor estava a ser testado até ao limite. O dia do julgamento preliminar chegou como uma sentença. No Tribunal de Lisboa, sob flashes incessantes, entrei de braço ao peito e coração na boca. Sofia estava lá, sentada na primeira fila. O juiz ouviu as testemunhas. O advogado da acusação perguntou diretamente: "A relação romântica entre as arguidas influenciou a condução?" Respondi com a voz firme: "A minha vida pessoal não é crime." Mas a dúvida ficou no ar. Fora do tribunal, a minha mãe esperava. Abraçou-me a chorar: "Eu só quero que sejas feliz, mas o mundo não perdoa." Sofia e eu falámos sozinhas num corredor. "Não vou negar-te nunca mais", disse ela. "Nem eu", respondi. Saímos de mãos dadas, perante as câmaras. O gesto foi transmitido ao vivo. Nessa noite, no meu apartamento, tomámos a decisão. Iríamos fazer uma entrevista conjunta à SIC, assumir o relacionamento, enfrentar as consequências. O preço foi imediato: a RTP rescindiu o contrato. O pai de Sofia cortou relações. Mas pela primeira vez senti paz. O amor não era segredo. Era a nossa força. Os meses seguintes foram duros, mas libertadores. Perdi o emprego na RTP, mas ganhei propostas independentes de plataformas digitais. Sofia perdeu alguns clientes, mas abriu um estúdio próprio com foco em retratos LGBTQ+. As famílias, devagar, começaram a amolecer. A minha mãe veio visitar-nos uma vez, sem o pai. O dela ainda não fala, mas envia mensagens à filha. O processo do acidente terminou com acordo extrajudicial. A opinião pública mudou, muitos nos apoiaram, criaram-se movimentos de solidariedade. Hoje, vivemos juntas num apartamento com vista para o Tejo. Continuamos a segurar as mãos todas as noites, lembrando aquela tenda na Serra da Estrela. O toque que mudou tudo não nos destruiu. Tornou-nos mais fortes. A verdadeira pergunta que fica é verdade ou falso que o silêncio pode proteger o amor verdadeiro numa sociedade que ainda julga as relações entre mulheres?